Pessoal, o que nós estamos começando aqui não é uma série nova. Na verdade, eu estou fazendo apenas uma paradinha, porque eu abri uma fanpage no Facebook e eu fiz isso esses dias. E ontem eu dei incremento, né? Joguei no ar e várias pessoas foram lá e já entraram em contato, agradeci algumas. Inclusive eu quero agradecer as outras que eu não respondi assim pessoalmente, porque a gente está com muito trabalho, muita coisa para fazer. Mas, como o assunto da nossa sequência, nós estamos estudando Daniel, no capítulo 8 agora, e nós vamos fazer uma análise, como eu prometi, do versos 8 e 9. Mas é um assunto complexo, um assunto mais técnico, então, assim, para dar uma arejada, até porque esse assunto a gente vai precisar depois, nós vamos estudar sobre o dom de profecia na igreja remanescente, que é o assunto que a gente vai tocar hoje com vocês, mas depois, então, na semana que vem, a gente continua aí a nossa sequência, tá bom? Que é um negócio, assim, que a gente precisa, porque ao estudar Daniel capítulo 8, especialmente o verso 14, nós vamos estudar a maior profecia de tempo profético, que ela vai desde a época de Daniel até os nossos dias, né? É um assunto muito relevante, um assunto muito interessante, e as bases dessa profecia elas têm que ficar muito bem assim fincadas, tá ok? Então, ok, nós estamos então hoje o dom de profecia na igreja remanescente, nós vamos ver então as evidências bíblicas. E nós vamos começar com um texto que algumas pessoas já se perguntam, né? Tem algumas igrejas que não aceitam o dom de profecia hoje. Mas a verdade é que o dom profético, segundo a Bíblia, ele acompanharia a história da igreja. É claro que em alguns momentos, como acontecia nos tempos bíblicos, vão acontecer algumas ausências, mas isso não é uma coisa geral, isso não vai acontecer sempre, ok? Então, as escrituras anunciam a ocorrência do dom. Você pega lá a sua Bíblia, em Joel capítulo 2, 28 a 31, está escrito que, vamos até ler o texto aqui, né? Vamos ler o texto aqui na palavra, Joel 2, de 28 a 31. Joel é um livro pequenininho, às vezes difícil da gente achar, mas a gente acha aqui. Está escrito assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visão. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O ponto aqui para o qual quero chamar a atenção é antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Porque o apóstolo Pedro, no Pentecostes, ele aplica essa profecia aos seus dias. Mas como acontece muitas vezes com as profecias bíblicas, elas têm um cumprimento, eu chamaria de protótipo, e tem um maior, um universal. Por exemplo, quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre os sinais que viriam do fim do mundo, só que Jesus sabia que o mundo deles era muito pequeno, não é? Então Jesus comparou para eles, né? Jesus fala a respeito da destruição de Jerusalém. Ele prediz a destruição de Jerusalém no ano 70. Ele coloca a destruição de Jerusalém no ano 70 como protótipo da destruição do mundo. Então ele vai apresentando todos aqueles sinais, não é? Esses sinais, eles tanto vão servir para a destruição de Jerusalém, como eles vão servir também para os últimos dias, antes da vinda do Senhor. E a mesma coisa acontece com essa profecia de Joel 2, de 28 a 31. Tá ok? Então, ela tem um cumprimento parcial lá na época dos apóstolos, na era apostólica, e ela vai ter um cumprimento também nos nossos dias. Antes que venha o grande dia do Senhor. Aí a gente vai ter que analisar um pouco também essa questão do dia do Senhor. Normalmente essa expressão dia do Senhor, ela é utilizada no Antigo Testamento para juízo local. O juízo contra alguma nação, o juízo contra os inimigos do povo de Deus. E você tem aí alguns textos que eu coloquei, né? Você pode analisar Jeremias 46, 10 a 14, Ezequiel 13, 5 a 8, 30, de 3 a 6, Sofonias 1, 7 a 2, e tem outros textos ainda. Eu apenas coloquei alguns escolhidos aqui. Porém, essa expressão dia do Senhor, ela também se refere ao juízo final. Ok?
ela vai ser utilizada também para o juízo final. E isso eu coloquei outros textos aí para você poder dar uma verificada, tá? Por exemplo, eu vou pegar esse primeiro aqui, o Salmo 50, verso 3 a 6. Vamos lá. Salmo 50, 3 a 6. Diz assim: vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja uma grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo, o povo da terra, que está falando do juízo final. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Tá ok? Então, nessa linha de profecia, você vai ver também aí Isaías capítulo 2, de 12 a 19, 13, 6 a 11, Malaquias 4, 5, 6, Mateus 24, 29 a 31, voltando àquele texto que eu tinha falado, né, sobre Jesus. Apocalipse 6, de 12 a 17, tem outros textos também a respeito do dia do Senhor. Bom, o espírito de profecia é algo que acompanha a igreja cristã. Ele foi estabelecido na igreja cristã, você tem aí Efésios 4, de 11 a 14, ok? Paulo falando aos Efésios, e ele mesmo, Paulo diz, ele aqui, o Senhor, né, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Notem que o papel do espírito de profecia, o papel aqui dos profetas, o papel dos mestres, dos apóstolos, ele é muito amplo. Na verdade, ele tem assim uma função muito preponderante na vida moral e na vida espiritual da igreja. É claro que a gente tem a mensagem dos apóstolos, hoje os apóstolos já se foram, já passaram, e o que nós temos deles são aquelas coisas que ficaram escritas, aquelas mensagens que estão escritas para nós aqui nas Sagradas Escrituras. Então, os apóstolos, nós cremos, foram aqueles que deram início à doutrina, eles ficaram lá no passado. Porém, os mestres, os pastores e os profetas, eles nos acompanham ao redor à medida que o tempo vai transcorrendo. Ou seja, no transcorrer do tempo. E uma coisa que às vezes a gente passa por alto, a gente tem que perceber, quando a gente pega as Sagradas Escrituras, é bom a gente perceber o que aquele texto está dizendo na realidade. Esse texto, por exemplo, de 1 Coríntios 1, de 4 a 8, é um texto que eu considero assim importantíssimo para a gente entender a questão do dom profético, tá certo? Eu vou chamar vocês para... Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Ah, tá, coloquei, tá aqui. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, está aqui no texto, né? A propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo, percebam essa expressão, testemunho de Cristo, tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação, apocalipso, ok? A revelação, ou seja, a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, esse texto aqui tem que ser analisado com muito cuidado. Eu vou fazer uma pergunta para você. Os coríntios, aquelas pessoas para os quais o apóstolo Paulo escreveu, elas são protagonistas da volta de Jesus? Ele está dizendo assim, aguardando vós a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que eles esperavam, e eles tinham esperança. O pessoal, os cristãos ali da era apostólica, eles esperavam Jesus. Só que o próprio apóstolo Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Tessalonicenses que a volta de Jesus não aconteceria sem que antes tivesse apostasia e fosse manifestado aí o homem do pecado. Ele fala sobre isso.
Então esse texto, embora Paulo escreva para os coríntios, embora eles tivessem esperança de Cristo, ele na realidade ele está falando conosco, para nós que estamos vivendo nos dias da volta de Jesus. E eu acredito que eu vou ser protagonista disso. Eu acredito que você também, se não acontecer nenhum acidente de percurso, você vai ver Jesus voltar. Então notem bem o texto, eu vou ler de novo aqui, olha. Sempre dou graça a meu Deus a vosso respeito, a propósito da graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Ora, ele está falando de um povo que recebeu toda a mensagem, toda a orientação. Nós temos aqui o acúmulo dos anos, das orientações dos anos que chegaram até nós. Em toda a palavra e em todo conhecimento. É claro que isso vai chegar através do Espírito de profecia. Aí ele diz assim, assim como o testemunho de Cristo. O que é o testemunho de Cristo? É a mesma coisa que testemunho de Jesus, como está em Apocalipse 19:10. O testemunho de Jesus é o Espírito de profecia, ou seja, é a atuação do dom de profecia na vida de um profeta. Então, o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação. O que é essa revelação? A manifestação, o apocalipse de Jesus Cristo. É quando ele vai se revelar. Existem algumas palavras para a manifestação de Cristo, para a sua vinda, para a sua chegada. E uma dessas é essa expressão apocalipse, é usada também para isso. Aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando aqui daquelas pessoas que deveriam ser irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto uma coisa para você. Segundo a Bíblia, o que é ser irrepreensível? O irrepreensível é aquele que guarda os mandamentos de Deus. É aquele que, pela graça, obedece aos mandamentos de Deus. E é exatamente isso que o profeta vai fazer. O profeta vai levar o povo de Deus a Jesus. Então vamos ver aqui o testemunho de Cristo, tá? Vamos analisar aqui. Testemunho de Cristo, o espírito de profecia. Tomando como ponto de partida essa passagem que a gente acabou de ver, o testemunho de Cristo vai levar o seu povo a todo conhecimento. Ok? Esse testemunho de Cristo, eu queria ler com vocês aqui, para a gente entender o que significa esse testemunho de Cristo, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 10 e 11. Esse texto maravilhoso. É um texto assim que eu considero muito esclarecedor quando nós analisamos aí o dom de profecia. Bem, 1 Pedro 1, 10 e 11 diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Então, o que esse texto aqui quer dizer? Que os profetas, mesmo no passado, olha, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinados. Ele está falando dos profetas lá atrás. E investigando atentamente qual a ocasião, quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que é o Espírito de Cristo, que neles estava. O que é o Espírito de Cristo? É o Espírito de profecia. Então, eles davam testemunho a respeito de Jesus Cristo através do Espírito de profecia, como está aqui em Apocalipse capítulo 19, no verso 10. Apocalipse 19, 10. Achei aqui, vamos lá. Prostrei-me, aqui é João no Apocalipse, né? Aparece um anjo para ele, ele diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então aqui está, espírito de profecia, testemunho de Jesus, testemunho de Cristo. Tá? Está tudo ali dentro do mesmo círculo, tá certo? O que o Espírito de Profecia faz? Ele vai fazer com que o crente se prepare, ele seja irrepreensível, ele seja preparado
no dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você ler o texto de Malaquias, capítulo 4, 4 a 6, você vai ver que tem uma mensagem lá em Malaquias, no capítulo 4, vale a pena a gente tomar uma atenção nesse texto, porque esse texto ele começa dizendo assim, olha, lembrai-vos da lei de Moisés. Né? E aí você vai lá para Apocalipse, desculpe, para Êxodo 20, verso 8, assim, lembra-te do dia do sábado, porque ele fica bem no coração da lei de Deus. A lei de Deus, ela é consubstanciada em 10 mandamentos, não são 9 nem 8, são 10 mandamentos. Esses mandamentos, se observados pela graça de Cristo, ele vai tornar a pessoa irrepreensível. E ali mesmo no texto de Malaquias, se você ler ali o texto de Malaquias, está escrito que antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, que Deus mandaria Elias, o profeta Elias. O que é o profeta Elias? O que quer dizer isso? Bom, o profeta Elias, ele representa um precursor e que reaviva o povo para um grande acontecimento. O primeiro profeta Elias foi o próprio profeta Elias. O segundo foi João Batista, o precursor de Jesus Cristo, que preparou um povo para receber o Messias na sua primeira vinda. Ora, o texto diz que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o Elias seria enviado novamente. Agora, eu vou dizer o terceiro Elias, que vem para preparar um povo para a segunda vinda de Cristo. João Batista preparou um povo para a primeira. Agora, esse João Batista vem preparando um povo para a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é interessante porque esse movimento profético, esse movimento de Elias, vai levar o povo a amar o entolê, os mandamentos de Deus, para que seja irrepreensível. Então, a igreja remanescente, que é essa igreja que aguarda o Senhor Jesus Cristo voltar, ela tem as seguintes características. E eu quero chamar a atenção aqui de você, que está me ouvindo agora, para Apocalipse capítulo 12, verso 17. O inimigo de Deus está irado com este povo. Está com muita raiva deste povo, exatamente porque é um povo que atende às reivindicações divinas. Apocalipse 12, verso 17, diz assim: irou-se o dragão aqui é uma figura tipológica, claro, a gente sabe, representa Satanás, não é? É só você dar uma checadinha lá, Apocalipse 12, de 7 a 9, você vai ver isso. Irou-se o dragão contra a mulher representa aqui a igreja de Cristo, e foi pelejar com os restantes, pelejar aqui da palavra polemos, que significa guerra, foi guerrear contra os restantes da sua descendência. É um restante, é aquilo que sobrou de fidelidade a Deus. Aí ele caracteriza os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou como diz Apocalipse 14, agora no verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus ou a fé de Jesus. Então nós estamos bem caracterizados aí. Né? O povo de Deus é o povo que recebe Jesus pela graça, mas também que observa os seus mandamentos pela graça. Bom, espírito de profecia, né? Vamos ver aqui agora as provas bíblicas do autêntico profeta. Ou seja, quando o dom de profecia se manifesta lá no Antigo Testamento, onde se manifestava, quais são as suas características? A primeira delas é: exalta o verdadeiro Deus e os seus mandamentos. Vamos para Deuteronômio, capítulo 13. É muito bom a gente abrir a Bíblia, né? Eu já achei aqui. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-lo, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Olha agora o verso 4. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos e ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Eu quero chamar a atenção aqui nesse texto para uma coisa.
O texto está dizendo que é até possível que um falso profeta anuncie alguma coisa e ela aconteça. Isso pode acontecer. Porque o falso profeta é inspirado por forças malignas. E o maligno ele pode arquitetar, ele pode criar uma situação, né? Por exemplo, ele pode colocar uma doença numa pessoa e fala para o falso profeta, diz que essa pessoa vai ficar curada daqui a 3 dias, e a pessoa fica mesmo, cumpriu, não é? Mas é falso. Aí ele diz assim, agora nós vamos fazer algo, aí ele apresenta uma proposta, alguma coisa que é contrário ao mandamento de Deus, que é contrário aos princípios da lei de Deus. Aí o texto está dizendo assim, andareis após o Senhor vosso Deus, a ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis, a ele vos achegareis. Então, a primeira prova do verdadeiro profeta aqui é, ele chama a atenção para Deus e para os seus mandamentos. Ele ensina a obediência à lei de Deus, segundo Crônicas 24, 19 e 20. Vamos lá para esse texto? Segundo Crônicas, vamos aqui, 24, 19 e 20. Porém o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse, assim diz o Senhor, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Por que deixaste o Senhor? Também Ele vos deixará. Então, obedecer à lei de Deus. Uma outra característica, creia e ensina que Jesus vem em carne. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 2 e 3. Esse é um texto bem mais conhecido, eu não vou ler agora, você pode ler depois. Atua segundo a inspiração do Espírito Santo, 2 Pedro 1, verso 21, também é um texto bem conhecido, não é? A gente não precisa ler esse texto, você pode ler depois. Agora que o espírito de profecia ainda, vamos ver no Antigo Testamento quais eram os fenômenos físicos que caracterizavam o recebimento de visões e tudo mais de um profeta verdadeiro, tá certo? Bom, Deus fala ao profeta em visões ou sonhos. Isso é um texto bem conhecido, mas eu acho legal a gente ler aqui agora. Números, capítulo 12, verso 6. Números 12, 6 diz assim, então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, eu falo com ele em sonhos. Então, o profeta verdadeiro, não é? O profeta uma das modalidades em que a profecia se manifesta é através de sonhos e visões, embora nem sempre, não é? Por exemplo, Lucas, ele foi um evangelista, ele está na categoria dos inspirados, embora ele não tenha recebido sonhos e visões. Vamos lá. Durante as visões, os olhos, agora estou falando dos profetas que recebem visões, né? Nós vamos tomar aqui alguns casos. Então, durante as visões, os olhos ficam abertos. E aqui mesmo no livro de Números 24, verso 16, nós vamos ver esse fenômeno. É um exemplo interessante, Números 24, 16, diz assim, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Então, aquele que tem a visão do Todo-Poderoso, aquele que recebe a visão profética, o profeta, ele fica com os olhos abertos. Uma outra coisa também é que o profeta, principalmente se ele for uma pessoa fraca, uma pessoa mais velha, não é? A visão faz com que ele perca as forças. Isso aconteceu com Daniel, no capítulo 10, versículo 8. Vamos lá para Daniel. Daniel 10, verso 8. Está escrito assim, fiquei, pois, eu só, contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se me desfigurou, e não retive força alguma. Então isso aconteceu com Daniel. Então vinha o poder do Espírito Santo sobre ele, e aí ele desfalecia. No entanto, nós vamos ver que outras coisas acontecem também. Por exemplo, o profeta ele perde o fôlego e fala sem fôlego. Daniel 10, de 15 a 17. Eu estou aqui ainda. Ao falar ele comigo, quer dizer, o anjo, estas palavras, dirige o olhar para a terra e cali.
E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim, restou em mim. Então o profeta também, ele perdia o fôlego, ou seja, ele ficava sem respirar, os olhos graciosamente abertos e sem fôlego, enquanto ele estava em visão. Isso é um fenômeno que acontecia com os profetas de Israel. Aí, na sequência, claro, quando ele ficava enfraquecido, o anjo voltava para ele, tocava-lhe e ele então ganhava forças. Aqui está no verso 19. E disse: Não temas, homem muito amado. Pai seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Outra coisa, o apóstolo Paulo também experimentou esse fenômeno, como está lá em 2 Coríntios 12, de 2 a 4, né? Que ele, inclusive, diz: olha, eu fui tomado, fui levado ao céu, não sei se no corpo ou fora do corpo, quer dizer, ele teve uma visão, e ela era uma coisa assim tão real, que a impressão que ele tinha de que ele estava realmente indo fisicamente, não é? Então, esses são fenômenos da inspiração, como diz 2 Pedro 1, versículo 21, e 2 Timóteo 3, verso 16. Então, dessa forma, Deus se comunica com o seu povo, tá certo? Como diz aqui Amós, capítulo 3, versículo 7, que, né, é um texto... Vamos lá para Amós? Às vezes uns textozinhos assim difíceis, os livros difíceis da gente achar, mas a gente acha que achei. Fica logo um pouquinho depois aí de Daniel. Amós 3, verso 7, é um texto muito conhecido. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Essa coisa alguma aqui são aqueles acontecimentos relevantes que acontecem na história do seu povo e que o seu povo precisa de uma ajuda, não é? Como foi, por exemplo, a vinda do Messias. Deus mandou João Batista, ok? Depois, quando foi inaugurar a era apostólica, ali também estava a presença de profetas. Então, sempre quando Deus fazia uma coisa muito relevante, ali está a presença do profeta. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o ministério profético de Ellen White. Vamos começar aqui pelo seu chamado, tá certo? Bom, Ellen White era de uma família metodista. Era uma moça criada naqueles moldes vitorianos, né? Naquela época havia essa coisa de muito respeito, né? Acordar da tarde, por exemplo, era considerado como pecado. Preguiça era considerado como pecado, né? As pessoas tinham um senso de moralidade assim, muito elevado. Havia assim, uma diferença muito grande entre certo e errado, né? Havia uma diferença. Não era como hoje, o relativismo que impera na nossa época hoje. Naquela época, os absolutos eram absolutos. Ela era a irmã gêmea de Elizabeth. Elas nasceram dia 26 de novembro de 1927, filhas de Robert e Eunice Harmon. E ela trabalhava muito. Elas trabalhavam durante a sua infância e durante a sua adolescência. Elas auxiliavam seu pai fazendo chapéus, trabalhavam. Inclusive, a Ellen e sua irmã, elas trabalhavam com o fim de juntar dinheiro para poder ajudar nas missões. Uma coisa interessante isso. Essa aí foi a escola onde ela estudou, e quando ela tinha 9 anos de idade, ela sofreu um acidente. Ela estava saindo da escola, né, e uma menina atirou uma pedra, e não era uma pedrinha, era uma pedra grande, e atingiu assim no nariz, e foi uma coisa terrível. Foi um acidente horrível, horrível, porque ela desmaiou, ela foi carregada, né, e inclusive no meio do caminho, enquanto ela estava cambaleando ali, e sendo carregada por duas moças, né? Parece que uma era sua irmã e ela estava sendo carregada ali. E aí apareceu lá um charreteiro, um senhor com uma charrete, e ofereceu até dar uma carona para ela. Aí ela ainda estava meio desfalecida, ela falou: não, eu não quero entrar na sua charrete para não sujar de sangue a sua charrete, né? Ela foi levada para casa e, na verdade, ela ficou num período assim de desmaio, de coma durante muito tempo. Uma situação muito ruim. Existe um estudo mostrando que, se não fosse a mão de Deus, ela teria morrido, porque entrou sangue lá
para os pulmões. Então, realmente, Deus colocou a mão para que ela não morresse, né? Foi uma situação realmente muito ruim. O rosto dela ficou deformado. Pra vocês terem uma ideia, o pai dela estava viajando e ela estava sentada numa cadeirinha embaixo, assim, na sala, quando o pai dela chegou de viagem. O pai dela passou por ela, pensou que ela era uma menina que estava ali, a família era muito bem relacionada, né? E o pai subiu, foi falar com a mãe: escuta, cadê a Ellie? Eu quero ver a Ellie. Então ela ficou muito conturbada. Você imagina, uma menina com 9 anos, o pai não a conheceu, ela ficou com o rosto desfigurado, ficou muito ruim a princípio, né? Depois foi melhorando, claro, mas ela nunca ficou com o rosto normal, novamente, não voltou a ficar com o rosto normal. Mas ela foi uma menina muito dedicada, ela não pôde mais estudar. E durante aquele período em que as meninas iam para a escola estudar, ela ia para um bosque e ficava em oração. Ela tinha uma preocupação de orar muito pelas pessoas não convertidas. E aos 12 anos de idade ela foi batizada ela foi batizada no mar, não foi no rio, né? E foi batizada por imersão. Ela pediu para ser batizada por imersão, porque a igreja metodista tinha duas formas de batismo, ou imersão ou aspersão. Ela escolheu o batismo por imersão por achar que é mais consentâneo aí com as Sagradas Escrituras, né? E ela tinha muitas inquietações, inclusive ela ficou muito indignada. Aquelas dúvidas que acontecem com qualquer pessoa normal. Uma pessoa, por exemplo, que é normal, né, que tem uma vida normal, e de repente a sua vida normal é cerceada, é tirada dela. Então ela via as outras meninas alegres, indo para a escola, não é? Com toda a perspectiva de vida, e ela agora, sem poder estudar, com o seu rosto deformado. Então ela teve aquele período, como é que eu digo, essa conturbação interna que acontece conosco, ela teve isso também. Então ela tinha muitas inquietações, muitas coisas passavam pela cabeça dela. E um dia, conversando com a mãe dela falou: olha, você procura o pastor Stockman, o pastor da igreja metodista, ela tinha 12 anos. Converse com ele, é um homem de Deus. E ela foi conversar com o pastor Stockman e ele disse: olha, minha filha, você é uma menina que tem pensamentos muito além da sua idade. Eu acho que Deus tem um plano na sua vida, mas confie nele, que ele há de solucionar todas as coisas na sua vida, né? E ela passou a confiar em Deus, a confiar, apesar de todos os problemas que ela sabia que iria enfrentar por causa da sua aparência e tudo mais. Quando aconteceu aí o Guilherme Miller começou a pregar em 1843 sobre a volta de Jesus, e muitas pessoas se agregaram a esse movimento. Inclusive Ellen e sua família, que foram expulsos depois da igreja metodista por terem aceito essa mensagem. E ela recebeu a sua primeira visão aos 17 anos de idade, em dezembro de 1844. Ela estava numa reunião de mulheres de oração, quando veio então a sua visão. A visão de Ellen White foi, uma das suas primeiras visões, foi a visão do caminho estreito, que ela vê, por exemplo, o povo do advento recebe um foco de luz, começa a caminhar ali a partir do ano de 1844, e esse povo começa a caminhar numa estrada que vai ficando cada vez mais estreita. Então ela vai falando sobre a história da provação do povo de Deus até chegar no céu. Bom, ela diz assim: enquanto se fazia oração por mim, para que o Senhor me desse força e ânimo para levar a mensagem, dissiparam-se as densas trevas que me haviam rodeado. E uma súbita luz veio sobre mim. Alguma coisa que me parecia semelhante a uma bola de fogo me atingiu o peito e caí desfalecida ao chão. Tive a impressão de estar na presença dos anjos. Um desses seres santos de novo repetiu as palavras: comunique a outros o que te revelei. Tá ok. Bom, antes dessa mensagem, como uma profetisa ser apresentada a Ellen White, foi apresentada a dois outros homens do movimento. Um chamava-se Hazen Foss e o outro William Foy. Nenhum dos dois aceitou a mensagem.
William foi, não aceitou porque ele era mulato e ele achava que as pessoas... E isso ia criar um certo embaraço num país onde havia muito racismo. Mas ele continuou firme ali, ele continuou servindo a Deus. Agora, Rosenfors foi resistente, ele não concordava com, com algumas coisas, né? Ele não concordava, por exemplo, com a questão de Jesus não ter voltado em 1844, ele não concordava com decepções, com a decepção e uma série de coisas. Ele tinha suas próprias opiniões particulares e ele não quis mesmo, né? E aí o anjo falou para ele que se ele não recebesse a mensagem, não transmitisse a mensagem de Deus, que ele iria esquecer aquela visão. E que, pior do que isso, né? Que ele também iria acabar esquecendo da sua própria confissão de fé. Isso é muito pior, né? E Ellen White, em certa ocasião, ela estava apresentando essa mensagem e esse Rosenfors, ele apareceu na janela e ele ouviu o testemunho de Ellen White, porque a visão que ela teve foi a mesma visão que Deus tinha dado para ele. E ele se lembrou, ele tinha esquecido a visão, mas quando viu ela comunicando aquela visão, ele se lembrou e ele saiu correndo porta fora, assim, janela fora, ele saiu correndo gritando, estou perdido, estou perdido. Que ele sabia que ele tinha recusado uma proposta forte do Espírito Santo. E com relação a William foi, ele também viu a Ellen White fazendo a sua abordagem sobre a plataforma da verdade, e ele calmamente ele se levantou na igreja e falou assim: irmãos, eu recebi essa visão. Creiam nessa jovem, o que ela está dizendo é verdade, porque Deus me transmitiu essa mensagem também. E pelo fato de ele ser mulato, né, ele não quis continuar. Ok? Voltando aqui sobre a questão da bola de fogo, ela diz que alguma coisa que me pareceu semelhante a uma bola de fogo me atingiu o peito. Há um testemunho aqui do pastor John Pearson. John Pearson, ele diz que quando a senhora White teve essa visão da bola de fogo, ele disse assim: vi uma cena como jamais esperaria ver. Uma bola de fogo desceu do céu e atingiu a irmã Ellen Harmon bem no peito. Eu vi, nunca esquecerei isso. Isso transformou todo o meu ser. Irmã Ellen, tenha ânimo no Senhor. Desta noite em diante nunca mais duvidarei. Porque ele fazia parte do grupo que duvidava das visões. Havia muita gente que duvidava das visões. Porque aquela época foi uma época pejada de sonhos e revelações. E claro, né, majoritariamente falso. Havia um rapaz ali chamado naquela época Andrew Jackson Davis. Ele dizia receber o espírito de Galeno, então, tinha aquelas visões espiritualistas. Havia Anne Lee Stanley, né? E havia Conrad Basil, pai dos chamados Shakers, tremedores. Então havia muita coisa e as pessoas não acreditavam muito, né? Inclusive esse pastor. Mas aí ele viu, ela retrata a bola de fogo, ela não viu sozinha, Deus fez com que ele visse também quando ela teve essa visão. Suas orações são ouvidas, agora o anjo diz para ela, porque ela disse o seguinte, voltando àquele ponto que eu estava falando antes, né? Porque os dois rapazes recusaram, e aí o anjo falou para eles o seguinte, que uma vez que ele não estava aceitando dar essa mensagem, que Deus escolheria a mais fraca entre as fracas para poder passar essa mensagem. E ele escolheu realmente uma pessoa muito fraca. Ellen White era uma pessoa fraca, fisicamente fraca, era uma pessoa sem estudos, né? Para Deus isso é muito interessante, utilizar uma pessoa que não tenha, digamos assim, formação acadêmica, para não se dizer que essa pessoa é uma pessoa excepcional e que aprendeu tudo. Ela só tinha o 3º ano primário. E o anjo veio a ela a primeira vez e ofereceu para ela que ela fosse mensageira do Senhor, e ela disse que isso era uma responsabilidade muito grande e recusou. A segunda vez o anjo veio e disse: olha, é muito perigoso dizer não para Deus. Aí ela disse para o anjo o seguinte: olha, eu não quero essa incumbência, porque isso pode fazer com que eu me ufane. Veja, uma mensageira do Senhor, uma profetisa, as pessoas vão exaltar essa pessoa, e eu não quero isso, eu não quero perder a minha salvação. Eu só aceitaria se Deus fizesse alguma coisa para que eu não me exaltasse. Então o anjo disse para ela o seguinte: você vai ser poupada disso, através dos muitos sofrimentos que você padecerá na sua vida. E ela sofreu muito, gente.
Ellen White sofreu muito, inclusive ela perdeu o filho. Imagina uma mãe pegar um filho, né, morto no colo, né? Uma mãe tem que deixar os seus filhos com uma amiga, com um parente, porque ela tem que viajar, tem que lutar com enfermidades. Não foi fácil, né? A vida dela não foi fácil. Então, o anjo diz, suas orações são ouvidas e serão atendidas. Se esse mal que você receia a ameaça, a mão de Deus estará estendida para salvá-la. Por meio de aflições, irá trazê-la para perto dele e preservará a sua submissão. Apresente a mensagem fielmente, resista até o fim, e comerá do fruto da árvore da vida e beberá a água da vida. Está em Vida e Ensinos, na página 68. Bom, a aceitação do dom. Um dos que não aceitavam o dom era um indivíduo chamado Joseph Bates, José Bates. Ele inclusive esteve aqui no Brasil, ele era marítimo, era um capitão do mar, mas era um homem muito disciplinado, foi uma das primeiras pessoas a aceitarem a mensagem de temperança. Por exemplo, ele era um homem de moralidade elevada. Numa época em que os marujos eram pessoas depravadas, no barco dele não se podia esbravejar, blasfemar, falar palavrão, não se podia fumar, não se podia beber. Ele foi um zeloso obreiro da causa de Cristo, né? E tinha, no entanto, reservas com relação a visões. Então vai acontecer uma experiência na casa de Annie Curtis, em Thompson, Maine, em novembro de 1946. E esse fato vai fazer com que ele mude de ideia com relação à questão das visões. É muito interessante esse ponto aqui. Ele conta essa história ao seu amigo John Laborough, que registrou em seu livro The Great Second Advent Movement. Esse livro ele está já traduzido para o português, né? Você pode conseguir aí pela Unas Press, ok? E, inclusive, esse livro também já tem em PDF, tá? Você pode procurar. Muito interessante. Esse livro tem assim um cabedal histórico aqui muito interessante, muito revelatório mesmo. Então, José Bates conta para o seu amigo, né, essa história. Bom, vamos lá. Isso aqui, ele está dizendo, né, ela começou a falar sobre as estrelas, dando uma brilhante descrição dos cintos de coloração rosada que viu por sobre a superfície de algum planeta e acrescentou: estou vendo 4 luas. Oh, disse o irmão Bates, ela está vendo Júpiter. Em seguida, tendo feito movimentos como se viajasse pelo espaço, começou a descrever os cinturões e anéis em sua beleza sempre variável. Então disse: estou vendo 7 luas. O irmão Bates exclamou: ela está descrevendo Saturno. Em seguida ela disse: estou vendo 6 luas. E nesse instante começou a descrição dos céus abertos em sua glória, descrevendo como se abrindo para uma região ainda mais iluminada. O irmão Bates disse que a descrição que ela deu superava em muito qualquer relato dos céus abertos que já havia lido de qualquer autor. Enquanto ela falava ainda em visão, ele se levantou e exclamou: oh, como eu gostaria que Lord John Ross estivesse aqui esta noite. O irmão White lhe perguntou: quem é Lord John Ross? Oh, disse o irmão Bates, ele é um grande astrônomo inglês. Eu queria que ele estivesse aqui para escutar o que esta mulher diz sobre astronomia e para ouvir essa descrição dos céus abertos. Isso está à frente de tudo o que já li sobre o assunto. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que é interessante a gente abordar. Hoje nós temos a internet. Você pega qualquer assunto pela internet hoje, qualquer coisa. Nós estamos falando de uma época em que não havia rádio, TV, não havia telefone, não havia nada. A comunicação era feita por intermédio de jornais e panfletos. Não havia naquela época conhecimento de astronomia, a não ser para as pessoas que estudavam astronomia. Por exemplo, Joseph Bates era um estudioso de astronomia. Ele tinha telescópio. E ele era capaz de ver essas coisas porque ele era um estudioso do assunto, ele era um interessado no assunto. Mas a irmã White não, a irmã White tinha só o 3º ano, ela nunca tinha visto nada disso, ela não conhecia nada disso.
Entende? Então, é importante. Olha só o detalhe, esse detalhe aqui é super importante. Hoje, se eu estiver falando para algum astrônomo, ele vai confirmar. Hoje se conhecem 64 luas de Júpiter, 60 de Saturno e 27 de Urano. É evidente que Ellen White contemplou em visão apenas o que era compatível com o conhecimento científico dos seus dias. Se ela tivesse falado, se Deus tivesse mostrado para ela tudo isso, o irmão Bates não teria acreditado. Ia pensar que ela era louca. Tá ok? Então o fato dela ter mencionado conteúdo de astronomia já foi o suficiente para que Bates cresce no seu dom profético. Porém, não faria nenhum sentido, né, se ela trouxesse informações desconhecidas para a astronomia daquela época. Então Deus apresentou para ela apenas aquilo que o irmão Bates poderia identificar como sendo para ele a verdade daqueles dias. Tá certo? Bom, algumas pessoas dizem assim, vocês adventistas, vocês formaram a sua teologia, a sua doutrina por intermédio de um profeta extra-bíblico, não é? Por intermédio de Ellen White. Olha, isso nunca aconteceu. Nunca. As chamadas conferências sabáticas, é claro que elas não falaram só sobre o sábado, elas tiveram esse nome conferências sabáticas, elas aconteceram em 1848, nós vamos ver aqui. Elas vão de 1844, o período de formação da igreja é de 1844 a 1855, certo? Naquela época não havia o benefício da organização, não havia manutenção financeira para os obreiros, não havia casa publicadora, não havia escolas, ou seja, nada, né? A igreja estava começando, estava na sua fase embrionária. Então, os grandes traços da verdade, eles foram sendo desdobrados gradativamente, certo? Então, um irmão que recebia uma luz sobre determinado assunto, ele trazia para o núcleo. O outro que recebia um determinado, trazia para cá. Então, José Bates, por exemplo, ele trouxe a mensagem do sábado. Ok? Já Irã Edson, ele trouxe a mensagem do santuário, e assim por diante, né? E nós vamos observar aqui algumas coisas interessantes. Veja lá. Essas conferências sabáticas foram estudos bíblicos muito profundos, com jejum e oração, muitas vezes durante a noite toda. Então, José Bates, na Nova Inglaterra, liderava o ensino sobre a verdade sabática. Então, vamos ver aqui. Na Nova Inglaterra, liderava o ensino sobre a verdade sabática. Esse José Bates. Irã Edson e seus companheiros de Nova York Ocidental estudavam e proclamavam a verdade sobre o santuário. E Ellen White, no Maine, recebia revelações que estabeleciam a confiança na direção divina. Por quê? Porque aquele movimento era um movimento profético, tinha surgido de uma profecia, um conjunto de profecias cujo núcleo é Daniel, capítulo 8, verso 14. Tá ok? Bom, o papel das visões durante as conferências sabáticas, isso aqui é muito interessante. Muito interessante. Irmão White, durante essas conferências sabáticas, depois ela vai falar sobre isso, mas Deus fechou a mente dela. Ela não era capaz de compreender os arrazoados. Enquanto os irmãos e pastores estavam ali lutando para poder orar, estudar e orar, e procurando ali cavar para poder pegar as doutrinas, não é? Para entender as doutrinas bíblicas, ela diz que não entendia nada. Não é? Então vejam só, o papel das visões durante as conferências sabáticas foi o seguinte: restabelecer a confiança na direção de Deus para o movimento adventista. Primeiro. Segundo, enfrentar erros e fanatismos. Terceiro, confirmar e enriquecer os pontos doutrinários básicos. Quarto, fazer a convergência dessas verdades em um só corpo de doutrina. Eu vou tentar explicar isso aqui para vocês. Ellen White não interferiu em nenhuma letra quando estava se analisando as doutrinas. Aí você vai perguntar, mas por que isso? Muito simples. Quando eles estavam naquele calor do movimento Jesus vai voltar, ninguém estava muito preocupado com doutrina. Estava todo mundo concentrado na volta de Jesus, todo mundo queria que Jesus voltasse. Era vender propriedades, transformar em livros, panfletos, folhetos, fazer viagens, pregar o evangelho. Era isso. Depois que passou o tempo, né, Jesus Cristo não veio, aí começou a se formar agora um povo que sabia
que o cômputo estava certo, mas era o evento que estava errado. Qual era o evento? Não era Jesus voltando à terra, tá certo? O santuário não é a terra. Existe um santuário no céu, como diz Hebreus capítulo 8. E eles descobriram isso através de Irã Edson, que existe um santuário no céu. Que, na verdade, em 1844, Jesus ele começa o seu ministério no Santíssimo do Santuário Celestial. Ele encerra o seu trabalho no lugar santo e começa o seu trabalho no lugar santíssimo, que é o chamado juízo pré-advento, ou juízo investigativo, como era chamado na época. Então, eles começam a analisar as suas diferenças. Então, uns observavam o domingo, outros acreditavam na imortalidade incondicional da alma. E eles tinham que estudar essas coisas. O homem é imortal, ele tem uma alma inerentemente imortal? Ou o homem é imortal, candidato à imortalidade? Como é que o homem vem à vida pela ressurreição? Ou ele sai do corpo e vai para algum lugar? Essas coisas tinham que ser todas resolvidas. As conferências sabáticas, elas foram feitas exatamente para começar a analisar essas coisas todas. Ok? Então, paulatinamente foram analisando tudo. Então, vejam, por isso, o dom de profecia, ele não teve interferência nesses estudos. Porém, quando havia muita confusão, quando eles não chegavam a uma conclusão, então Ellen White entrava em visão, e Deus então esclarecia para ela algum ponto, e ela dizia, olha, o Senhor está dizendo isso, colocava ali um norte para eles, para que eles pudessem chegar então à conclusão. Tá ok? Bom, foram 5 conferências, a de Rock Hill, Connecticut, dia 20 a 24 de abril de 1948, o principal assunto foi a guarda dos mandamentos. Depois em Volney, New York, começou em 18 de agosto, no celeiro do irmão Arnold, o tema principal foi o sábado. Depois em Portland Gibson, New York, 27 e 28 de agosto, no celeiro do irmão Irã Edson, santuário. Em Rock Hill, Connecticut, 8 e 9 de setembro, em Thompson, Maine, 20 e 22 de outubro, na casa do irmão Holland. Vamos lá, os irmãos, ela diz, né, os irmãos raramente concordavam sobre tudo, estavam unidos em alguns pontos, mas sempre havia divergência sobre outros pontos. Por isso, as doutrinas distintivas foram estudadas e foram lançados os fundamentos para enfechar uma crença unificada. As conclusões sempre partiam do estudo da Bíblia, mas quando não havia sólida concordância, Deus intervia, dando 1 ou 2 visões em cada conferência para impedir que a verdade se extraviasse. Então aí está o papel, certo? Das visões. Não era interferir nos estudos, era apenas para poder dar iluminação àquelas pessoas que precisavam, os pastores e os leigos que ali estavam. Em mensagens escolhidas no volume 1, páginas 206 e 207, Ellen White declarou: durante todo o tempo, eu não podia compreender o arrazoamento dos irmãos. Minha mente estava, por assim dizer, fechada e não podia compreender o sentido das passagens que estudávamos. Esta foi uma das maiores tristezas da minha vida. Fiquei neste estado de espírito até que nos fossem tornados claros todos os pontos principais de nossa fé, em harmonia com a palavra de Deus. Os irmãos sabiam que, quando não em visão, eu não compreendia esses assuntos, e aceitaram como luz direta do céu as revelações dadas. Interessante isso, né? Bom, aí depois das conferências sabáticas, ela faz uma declaração aí no dia 12 de fevereiro de 1854. Ela diz assim: tínhamos de esquadrinhar e aguardar que surgisse a verdade, recebendo um raio de luz aqui e um outro ali, trabalhando e rogando a Deus que nos revelasse a verdade. Mas agora a verdade está clara, seus raios acham-se reunidos. A brilhante luz da verdade, ao ser apresentada como deve ser, pode agora ser vista e levada a operar no coração. Então, sabe, gente, eu costumo dizer o seguinte: a mensagem adventista é uma mensagem que ela contém chamado fatores integrativos. Você não vai encontrar na mensagem adventista contradições. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Nós adventistas acreditamos que quando a pessoa morre, ela está morta, muito embora a sua memória, a sua personalidade, o seu caráter estão guardados com Deus. Mas ela está morta.
E ela só vai voltar à vida se ela for uma pessoa leal, uma pessoa fiel, na segunda vinda de Jesus. Jesus vai voltar e vai ressuscitar essa pessoa. Ela vai ganhar um corpo novo, mas essa é ela mesma. Sua personalidade, seu caráter, seu gosto, tudo. É ela. Aquela personalidade que estava guardada com Deus. Ok? Então, isso é morte e ressurreição. Isso está de acordo com o ensino da Bíblia. Agora, esse pensamento grego de que o indivíduo morre e ele vai, a sua alma, como uma entidade separada do corpo, vai habitar num lugar chamado seio de Abraão, coisa como vale, não é? Isso aí anula completamente o pensamento da ressurreição. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, é muito simples. Você vê aqui, por exemplo, em Mateus, no capítulo 25, Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem, está falando, Jesus está falando, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se sentará no trono de sua glória. Então, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Então, ou seja, nessa ocasião, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, entrar na posse do reino é só quando Jesus voltar. E através da ressurreição. Ok? Então, vejam, a igreja adventista ela tem esses chamados fatores integrativos. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Deus estabeleceu 10 mandamentos. São 10, não são 9 nem 8. E eles não devem ser adulterados. Por que nós observamos o sábado? Porque o sábado é memorial da criação. É o aniversário da criação. É um mandamento que chama atenção para o caráter de Deus como Criador, como aquele que estabeleceu o universo. E é o único mandamento que começa de uma forma, assim, apelando para a memória. Lembra-te do dia do sábado. Por quê? Porque Deus sabia que o seu próprio povo iria esquecer. Né? Então, esses são os fatores integrativos. Onde é que você vai encontrar agora a mensagem do sábado? Você vai encontrar lá no santuário, dentro da Arca da Aliança. As pedras, as tábuas da lei estão ali dentro, os 10 mandamentos. Em cima dessa caixa, dessa urna, existe uma tampa chamada propiciatório, caporet, ou ilasterion em grego. O ilasterion é o propiciatório. Quando você vai para a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2, está escrito que Jesus é a propiciação pelos pecados do mundo. Ele é o ilasterion. Então você tem a graça, e ela fica em cima da lei, porque a lei condena o transgressor, mas aquele transgressor que pede perdão, há uma expiação em Cristo, que está ali no ilasterion, e o pecador então é recebido e o seu pecado é perdoado. Mas uma vez que o seu pecado é perdoado, ele entra em conformidade com essa lei e começa a observá-la integralmente, inclusive o sábado. Vejam, é muito interessante quando nós observamos como é integrada a teologia adventista, né? Bem integrada. Concluindo, vamos ver agora o significado dessas declarações aí que nós acabamos de observar, né? O significado dessas declarações é de vital importância, a qual deve ser claramente compreendida por todos. Nunca na vida dos adventistas do sétimo dia as visões foram dadas para tomar o lugar do diligente estudo da Bíblia. Inclusive, ela mesma diz que Deus chamou Ellen Harmon para este ministério porque os irmãos não estavam estudando a palavra de Deus de forma devida. Não é? Essa é uma das razões. É claro que existem outras razões. Mas se a Bíblia pudesse ser plenamente compreendida, se a palavra de Deus pudesse ser plenamente compreendida, não haveria necessidade, né? Então, em torno do ano de 1850, os traços da verdade fundamental estavam bem compreendidos e claramente definidos. Agora tinham confiança naquilo que entendiam como a verdade presente. Então está aí neste livro, a Mensageira da Igreja Remanescente, página 114. Então, vejam, nós adventistas do sétimo dia, nós não nos consideramos melhor do que ninguém. Pelo contrário, eu particularmente vejo o nosso povo com muita deficiência. Eu acho que nós somos mais deficientes do que os batistas, em muitos sentidos, e do que os presbiterianos,
Em muitos sentidos. Em alguns sentidos, somos mais deficientes do que os pentecostais. Em outros sentidos, somos mais deficientes do que os católicos. Eu vejo que nosso povo tem muita deficiência. Mas nós temos algo. Nós temos uma mensagem especial para os nossos dias. Nós temos uma mensagem que Deus colocou em nossas mãos, assim como colocou uma mensagem especial nas mãos do povo de Israel. O povo de Israel foi um povo muito defectivo, mas eles tinham uma mensagem. E o Messias saiu dali. E Jesus falou isso para a mulher samaritana. A salvação vem dos judeus. Tem muitas religiões, mas a salvação vem dos judeus. Tem muitas mensagens, mas a mensagem especial para este tempo está com os adventistas do sétimo dia. E isso não faz dos adventistas do sétimo dia melhores do que ninguém. Como eu já disse, nós temos até muito mais deficiências do que os outros. Mas nós temos uma mensagem para apresentar. E se nós tivermos humildade suficiente, nós vamos continuar aprendendo as verdades que existem nas outras confissões religiosas e incorporar na nossa maneira de viver, no nosso modo de ser. E se os outros tiverem humildade suficiente, também vão pegar aquilo que nós conhecemos como verdade, que é a verdade bíblica, e vão incorporar também no seu modo de vida, no seu modo de viver. Irmãos e amigos, o mais importante de tudo é que nós nos apeguemos a Cristo. Se nós estivermos profundamente apegados a Cristo, todos convergiremos para um só lugar. Deus terá, finalmente, um só rebanho e um só pastor. Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça a fé e que nós possamos, de fato, nós que somos sinceros, que buscamos a verdade em Cristo, um dia estar com Ele no lar celestial. Oremos. Pai elevado, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela mensagem dos profetas maravilhosos, quantos cederam a sua própria vida por causa da mensagem que tinha que apresentar. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas que tenham de fato, meu Deus, uma mensagem profética a anunciar ao mundo que perece, ao mundo que está em busca de um estilo de vida, de uma maneira de ser diferente daquilo que conhece. Sabemos que podemos apresentar essa mensagem, Senhor. Gostaríamos muito que os nossos irmãos de outras confissões também abraçassem essa mensagem, ensinassem essa mensagem. Mensagens que são profundas e bíblicas, para que, como um bloco unido, nós possamos pregar esse evangelho, fechar logo essa obra, como diz Mateus 24:14, e ver o Senhor Jesus Cristo, teu Filho, voltar. Em nome dele, Senhor, nós te agradecemos. Amém, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Louvadíssimo, Senhor, seja o teu santo e maravilhoso nome, desde agora e para todo sempre, Senhor. Amém.